Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem os Salmos 46 para a nossa leve e breve meditação. O Senhor Jesus hoje ele tem uma palavra para a nossa vida. Quem crê, diga glória a Deus. Salmo 46. Os irmãos que forem achando que pudessem posicionar sobre os seus pés, façam isso, porque estamos na casa do grande rei, que é o rei de Israel. Glória a Deus! Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus! A palavra ela diz assim: Deus é o nosso refúgio e a força e socorro bem presente na tribulação. A minha Bíblia vai dar um pouco de diferença, porque a King James, e a tradução dela é mais próxima da original, mas não quer dizer que a sua Bíblia esteja errada, a versão é a mesma. Amém? Versículo 2: Portanto, não temeremos ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se fervem, ainda que os montes se sacudam e com o seu enxergo, há um rio cujo os córregos alegra a cidade de Deus, um lugar santo, o tabernáculo do Altíssimo. Deus está no meio dela. Ele não será abalado. Deus ajudará. Isso é cedo. Os pagarão. Enraivecerás. Os reinos foram movidos e ele proferiu a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que a desolação causou sobre a terra. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Ele quebra o mar, ele corta a lança, ele queima as carruagens da fogo, arca, raivos e sabemos. Eu sou Deus, e serei exaltado entre os pagãos, e serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Levanta o seu exemplar para os céus e diga: Senhor meu Deus, esta é a tua palavra. Eu quero alimentar da tua palavra. Fala conosco por intermédio do teu Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Podem assentar e batem palmas e dê glória a Deus. Aleluia. 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 Este salmo não foi Davi que escreveu. Este salmo foi escrito pelos filhos de Coré. Quem que era Coré? Coré é aquele Coré, Datã e Abirão. Lá no livro de Números, capítulo 16, que levantou contra o ministério de Arão e de Moisés e tentou retirar Moisés da cadeira que foi outorgado a Moisés. E Deus se manifestou e matou Coré, Abirão e Datã. Todos esses desceram à sepultura. Moisés falou: se eu sou um homem de Deus, eu não quero ver morte natural para esses revoltosos. Eu quero que o Senhor se manifeste de uma forma
Ezequias. E o rei da Síria, ele bateu o pé e falou que tinha invadido mais de 45 reinos. Todos os reinos que nós invadimos tinha Deus. Por exemplo, o Egito, que você está confiando, porque Israel buscava refúgio no Egito, Israel pagava tributo para o Egito, e lá do Egito vinha carros, vinha cavalos, vinha armas de guerra para o povo de Israel guerrear contra os seus inimigos. Só que Rabi chegou e falou com eles: olha, se vocês estiverem confiando no Egito, porque vocês venceram o Egito, e agora vocês já tributaram com eles e estão aliançados, o Egito foi a nação mais fraca que nós vencemos. Todas as nações que nós passou tinha Deus, e todos os deuses veio por terra, porque ninguém é pago diante do rei Senaqueribe. Todo aquele que cruza o seu caminho cai por terra seca, até louvar o povo de Deus, porque você e Deus é a maioria, meu irmão. Você e Deus ainda é a maioria. Não precisa de um exército para te livrar. Eu sou a maioria. Ele já consegue proteção para você e para toda a sua casa, aleluia. Então o rei entrou em parafuso e começou a se preocupar com a carta de Rabsaque. Aí veio o mensageiro e entregou na mão do rei Ezequias. E o rei Ezequias resolveu fazer uma reunião. E eles fizeram uma reunião para ver que decisão eles deveriam tomar. E chamaram os levitas para cantar. O povo se reuniu e a casa de Deus, que foi feita pelo Salomão, ficava em uma montanha. E era cheia de degrau. As pessoas que chegavam já tomavam com os levitas com as suas harpas salmodiando, cantando, glorificando e exaltando, porque tudo em Israel era movido com cânticos. O livro de Salmo é uma coletânea de hinos cantados em situações que eram enfrentadas por eles. E o sacerdote, ele faz uma escala de pessoas para cantar antes da reunião. E ele colocou uma em cada porta. A casa de Deus, levantada por Salomão, tinha várias portas e tinha vários degraus. E eles colocam alguns o Emã, algum deles o Asaf, em cada canto para receber o povo com cântico. E eles vinham e faziam igual nós faz aqui e cantavam. Uns cantavam o Salmo 24, outros cantavam o Salmo 23, outros cantavam o Salmo 91. Só que o sumo sacerdote, para não deixar o povo ainda mais desfalecido, pegou os filhos de Corá e colocou na porta oriental do templo. Aonde era a porta oriental do templo? Foi aonde que Ezequiel, capítulo 10, viu a glória de Deus saindo e pairando no Monte das Oliveiras. Aquela porta era uma porta que ninguém passava por ela. Era uma porta que era parada de movimento. E os filhos de Coré ficavam ali esperando a sua vez para ministrar o louvor na casa de Deus. Todo mundo ia cantar, quando ia cantar, mas tudo sobrava por último. Chamava os filhos de Coré. Porque na hora que os mosaítas olhavam para os filhos de Coré, falavam: o quê? Nós vamos escutar esses filhos do rebelde que se levantou contra Moisés no deserto. Só que dessa vez, meus irmãos, eles não tinham a outra opção. Eles estavam encurralados. Não tinha mais aonde se recorrer. O Egito já tinha sido vencido pelo rei. Todas as hipóteses que eles tinham de resgate estavam neutralizadas. Então eles escutaram o louvor dos filhos de Corá, os filhos de Coré. E os filhos de Coré, um deles começa: Deus é o nosso refúgio, socorro presente bem na hora da angústia. Vocês estão
tem mais o Egito para se recorrer, porque não tem carros, e o inimigo está embora com carros, com cavalos, com arco e flecha, com lança. Mas escuta aqui, Salmo 46, no verso 9, ele faz cessar a guerra, até o fim da terra. Ele queima o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Cantai-vos e sabemos que eu sou Deus. Aqui já era uma profecia que tomou um deles e falava assim: aquietai-vos e sabemos que eu sou Deus. E serei exaltado nessa terra. E serei glorificado entre o meu povo. E o povo ficou ali atônito, sentindo o impacto das palavras positivas dos filhos de Corá. E eles começaram a repetir tudo em uma só voz: é verdade, o Deus de Jacó está conosco, o Deus de Israel está conosco. Aleluias! Sabe o que a Bíblia classifica o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus dos Salmos, meus irmãos? Os Salmos, ele classifica em linguagens para o escritor, para o leitor entender. Ele classifica Deus na linguagem botânica. Ele fala, ele é a rosa de Saron, ele é o lírio dos vales, ele é a videira verdadeira e nós somos o ramo. Ele classifica o Senhor como um animal na linguagem animal, para todos entenderem, o leão da tribo de Judá. Ele é a águia, o Isaías 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como de águia. Essa águia é representada pelo Senhor nosso Deus, que nos revigora na hora da nossa fraqueza. Ele tenta identificar Deus, apresentar Deus em linguagem astronômica. Ele é o sol da justiça, ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele tenta identificar Deus de todas as formas, meus irmãos. Sabe, os filhos de Corá vai mais longe. Os filhos de Corá falam assim: o Deus de Jacó está conosco, o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. Porque para Jacó, ele manifestou de uma forma, mas nessa condição agora, era necessário um exército, porque tinha 185 mil assírios lá fora, esperando para invadir, querendo só uma ordem para poder invadir. E Deus, ele sempre manifestou nessas três linguagens. Porque Deus tem três exércitos, eu vou especificar só três, porque o tempo já se foi. O primeiro exército que Deus tem é os anjos. Os anjos de Deus é o exército de Deus. Vocês pensam que a guerra que nós estamos vivenciando hoje surgiu do Iraque? Vocês pensam que o autor, criador da guerra foi o Irã? Foi o Afeganistão? Foi os Estados Unidos da América? Não. A guerra surgiu na casa de Deus. O mesmo Deus que criou a paz, é ali que surgiu a guerra. Surgiu uma rebelião lá, aonde Deus criou a paz. E Deus criou um exército, a milhagem de anjos, que combate com a guerra. E abateu o poder do mal e colocou o mal por terra. E numerou um exército de anjos. Aí, se você quiser nomear quantos anjos que estão aqui nessa noite, você não consegue contar. Apocalipse capítulo 5 e no versículo 10 fala que eles são milhares de milhões. Eles são milhares de milhões. Judas fala que eles são milhares.
estava relatando informação para Samaria. Só que um deles virou e falou: não, meu Senhor, é que entre eles tem um homem de Deus, que tudo que o Senhor fala é revelado lá na recâmara onde ele está. Porque o homem de Deus não precisa ficar em rede social pesquisando comentários do noticiário. Aquilo que você não entende, Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Eu não procuro esses negócios para poder ficar aqui, o fulano está cociclando e a infração, e esses trem não me chamam a atenção, sabe? E ele pegou e ficou ali encucado e falou assim: será que é realmente esse homem de Deus? É, pode acreditar. Aí ele virou e falou assim: junta o soldado. Juntou o soldado, junta tudo. Aonde que ele está? Diz que ele fica lá em Dotã, um monte que tem ao lado de Samaria. Fica ele e o moço dele, o Jazi. Eles ficam lá orando. E nessa hora eles devem estar lá orando. Então manda todo o exército para lá, pode falar. E vai o exército com carro, com cavalo, e cercou um monte. Cercou um monte de Dotã. Já se levanta de manhã para poder catar graveto, e ele depara com aquele mundo velho de homens armados, carros e guerra, pronto para o ataque. E já se volta correndo e fala: meu Senhor, acorda, porque nós vamos morrer. Tem um exército muito forte armado lá fora, e ele vai nos pegar. Aí ele deu: Deus, abre o olho dele, para que ele veja. Aí ele olhou para ele e falou assim: volta lá, Jazi, dá uma olhadinha lá para você ver. Na hora que Jazi chegou lá, que ele olhou, tinha carros e cavalos de fogo, porque era o monte, porque a Deus é que manda seus anjos para dar livramento na hora que as armas da terra falham. Aleluia! E nesse dia aqui, sabe o que aconteceu? Deus falou: eu não vou mandar um exército, eu vou mandar aquele anjo que eu mandei lá no Egito, que chegou lá meia-noite, que não entrou na casa dos que tinha a marca do sangue, mas que entrou na casa daqueles que se opôs à ordem de Moisés. E ele mandou, meus irmãos, e na hora que o anjo desce, ele não desceu para brigar. Ele não desceu para dar espadada em ninguém. Não, ele não desceu para dar espadada em ninguém. Você pode ir lá em Isaías capítulo 37, versículo 36, e vocês vão denotar que ele não desceu para brigar. Ele desceu só com a espada, ó. Ele só passeou no meio deles. Sabe o que aconteceu? Todo o exército de Senaqueribe caiu morto, só durante o cansado. Ele não bateu ninguém, ele não fez nada com ninguém. E olha, eu vou te dizer, ele está passando aqui, viu? Ele está passando. Chama a sua casa, chama ele para o arco, ele corta a lança, ele põe um carro no fogo. Nós aqui vai saber que o Senhor é o seu Deus. Não
Deus falou assim: como ele prevalecesse na oração, como ele não arredou o pé no jejum, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar o Gabriel. E vem o Gabriel para a resposta do profeta Gabriel. O Gabriel vem. Só que na hora que ele vem, ele tomou com os anjos meliciantes, que eram os policiais corrompidos do céu, que eram os anjos que foram criados para proteger a nação. Agora eles tinham se rebelado e virou o opositor de Deus. E parou no meio do caminho, mas como o anjo, Gabriel não é um anjo de batalha, ele é um mensageiro, ele parou e a milícia ficou na frente dele, batalhando, parando e gravando, e por isso a vitória não chegava. Eu quero te dizer que às vezes você está orando, mas por causa que você tem um pouco de interrogação, essa milícia está parada na frente. Mas a hora que você determinar e falar: olha, eu não vou no pé da oração, aí tem que ir me mate, e eu estou lá nele. Permanece no propósito, permanece na dedicação, permanece na fidelidade, permanece na força, não duvide, acredite, ele está à frente da situação que você está passando. E hoje estava travado, os miliciantes pararam, ele ia passar, ele não ia batalhar, não ia de guerra. Aí Deus falou assim: Miguel, vai lá, porque na hora que eles olharem para a sua cara, eles vão lembrar do dia da batalha, que aconteceu há 6.000 anos atrás. Sabe o que aconteceu? Eu quero te dizer que ele não veio batalhar com quem? Miguel não veio brigar com os anjos meliciantes. Miguel só pôs a espada assim, ó. Miguel, eles olhavam na cara de Miguel assim, eles falavam: olha, ninguém está ali, é o Miguel. Miguel significa ninguém é igual a Deus, vivia o Miguel. E o Miguel ia andando, e os anjos se abrindo, os anjos meliciantes abrindo a barra para ele passar. Porque se ele tivesse que batalhar, eles estariam até hoje batalhando, eles são eternos. Eles não iam parar nunca de brigar. Eles são eternos. Então eles só passando assim, ó. E o que aconteceu? Eles foram abrindo. Aí o que acontece? Miguel na frente, Gabriel atrás, no meio, e a vitória do povo de Deus atrás. A vitória do povo de Deus atrás, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que está chegando a vitória para você, amém? Glória a Deus! Que aquilo que eu não falei, que o Senhor Deus permaneça